CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Tecnologia desta sexta-feira, vamos arriscar aqui a Black Friday. De hoje até a Black Friday, a gente vai trazer todas as sextas dicas, por exemplo, para quem quer comprar um smartphone novo. Ou comprar o novo e vender o velho, tem dicas preciosas do Gilberto. Fale, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Então, quem está pensando em trocar de celular na Black Friday e quer se desfazer do antigo, né? Ou seja, vender ou entregar para uma outra pessoa, o importante é que tem alguns passos que ela tem que fazer em relação a isso. A primeira coisa é guardar os seus arquivos, né? Ou seja, antes de vender o celular, é fundamental que ele salve todas as fotos, vídeos e arquivos importantes do celular, por exemplo, no computador, ou então no Google Drive, né? Ou no iCloud, se for no caso do iPhone. Então, a primeira questão é olhar todos os arquivos que você tem e salvar em algum local. Outra questão é verificar os aplicativos instalados, né? Então, anotar lá que todos os seus dados estão sincronizados e anotar exatamente quais são os aplicativos que você tinha no aparelho anterior, né, nessa questão. Analisar também, né, quais são as assinaturas que você tem. Por exemplo, lá no Google Play ou no iCloud, você tem lá a assinatura de outros aplicativos, né? Ou seja, aplicativos de streaming, aplicativos pagos. Também você precisa ver se vai cancelar ou transferir esse plano para uma outra plataforma, por exemplo. Então, analisar também as assinaturas que você tem em relação aos aplicativos. Desvincular, é importante, desvincular os aplicativos de banco desse smartphone. Então, fechar, né, e desconectar todos os aplicativos bancários desse celular antigo que você vai doar. Desconectar as contas online, de e-mail, de rede social, né, para calendários também, para você também, quando for passar o telefone para um terceiro, que ele não tem acesso a essas informações, né? E por último, para encerrar a questão, apagar o celular, né? Então você vai fazer aquele reset de fábrica, né, para voltar a configuração ao original. No caso do Android, entra lá em configurações, gerenciamento geral, restaurar. E aí você vai seguir um passo a passo, vai pedir a senha novamente do aparelho para resetar o aparelho nessa questão. E a outra, no caso do Android, no caso do iOS, entra lá em ajustes, geral, transferir ou redefinir o iPhone. E aí vai a opção de apagar conteúdo. Então, e aí você vai zerar, tanto no Android quanto no iOS, o aparelho vai voltar a configurações de fábrica e vai apagar tudo que você tinha em relação a esse celular. Todo mundo tem essa opção, reset de fábrica, né? Tem? Todos eles têm, exatamente, né? E lá que é o lugar seguro? Oi? Essa opção é a mais segura? É a mais segura, exatamente. Então ele vai dar uma geral, olhar nos aplicativos que ele tem instalado, os arquivos que ele tem instalado, e aí terminando de levantar tudo que ele precisava em relação ao aparelho antigo, ele vai fazer um reset de fábrica para isso. Lembrando que se ele tem, né, um SIM, né, um SIM card, aquele chipzinho, ele tem que tirar do aparelho antigo, né, para colocar no novo. E se for esse SIM, ele tem um procedimento, né, para transferir esse SIM de um aparelho para o outro. Então, e aí algumas operadoras, inclusive, você tem que levar o aparelho na operadora para transferir de um aparelho para o outro o eSIM, né, aquele SIM eletrônico, que agora não tem mais chip, agora é tudo via eletrônico com QR Code que você lê no seu aparelho. Exato. Os aparelhos mais novos não tem nem o chip, né? Mas, né? Tudo virtual. Isso. Exatamente. Os mais novos nem tem esse chip, o SIM card, né? Não tem mais isso. Isso. E eu me lembro, né, que aparelhos antigos a gente ficava horas fazendo a transferência dos dados. E agora você faz acho que em 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? Depende do... Depende do que você carrega, né? Exatamente. Patrícia, por exemplo, vai gastar o dia inteiro. Se for da mesma marca, né, simplesmente mudando de modelo, né, as marcas em geral têm até aplicativos que já fazem essa migração para você. O que ele normalmente não faz é a migração, por exemplo, das conversas de WhatsApp. Nesse caso, o que você precisa fazer? No aparelho antigo, você tem que fazer um backup das suas conversas todas que vão para a nuvem, isso aí. E quando você instalar o WhatsApp do mesmo número no aparelho novo, né, ele vai baixar todas as conversas para você, nesse caso. Então pode ser que nesse caso demore um bom tempo, né, porque tem pessoas que têm alguns gigas de conversa, né, e arquivos de áudio, de vídeo e de imagem. Então pode ser que demore algum tempo. Mas, em geral, essa mudança automática, né, é bem tranquila. Quando você muda de plataforma, por exemplo, sair do Android e fui para o iOS, ou do iOS para o Android, aí é um pouco mais complicado mesmo, que aí você vai ter que exportar os seus dados
para serem importados do outro lado, lá na outra plataforma. E é um passo a passo um pouco mais enjoado. Entendido. Ô, Gilberto, e tá valendo a pena comprar na Black Friday o smartphone novo? Tem um desconto interessante. Inclusive, o tema da próxima sexta-feira, a gente vai falar exatamente sobre monitoramento de preços. Como é que eu sei se a Black Friday não é tudo pela metade do dobro, né? Como diz na gíria, né? Então, assim, a gente vai monitorar, assim, em geral, os preços têm sido interessantes. Já tenho visto alguns descontos interessantes, né? Mas é interessante que tem ferramentas hoje que conseguem monitorar o preço e já nos dá uma ideia de se o preço realmente está abaixo da média, né, que ele vem sendo praticado ao longo dos meses anteriores, ou se exatamente o vendedor aumentou o preço nas últimas semanas para dar um desconto, né, agora na Black Friday. Geralmente o smartphone vira o quê? O presente queridinho de fim de ano, né? Exatamente. Muita gente espera esse momento para trocar de aparelho. E uma outra coisa que a gente fala de vez em quando aqui, né, Gilberto? A necessidade mesmo da gente trocar de aparelho a cada novo lançamento? Não há, né? Não tem necessidade. Na verdade, você comprar um aparelho que acabou de sair, uma novidade, você vai pagar mais caro pelo aparelho. A gente até comentou aqui já, o interessante é que você compra o aparelho exatamente da geração anterior, né? Que ele já caiu de preço, né? É um aparelho que, hoje em dia, os lançamentos novos praticamente não mudam nada em relação aos aparelhos antigos, né? Então são alterações cosméticas, vamos chamar assim, né, nessa situação, e aí você vai pagar muito mais caro por um aparelho sem exatamente ter nenhum tipo de benefício em relação a isso. Então, não tem necessidade de trocar o aparelho todo lançamento, todo ano. É isso. Bom, vamos para os nossos destaques da semana, o que viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. A notícia que me chama a atenção essa semana é que uma empresa de pesquisa, né, falou que no mês de outubro agora, do mês passado, né, foi um ponto de virada, né, na internet, onde a maioria dos conteúdos hoje identificados na internet são gerados por inteligência artificial, né? E o que até fica pior é porque muitas ferramentas de detecção de conteúdos gerados por IA não são exatamente eficazes de detectar. Então, provavelmente, muitos conteúdos que foram gerados por IA não conseguiram ser identificados como tal. Então, ou seja, a quantidade, inclusive, é maior. Mas hoje em dia, a maior quantidade, segundo essa estatística, nessa pesquisa, a maior parte do material já publicado, né, recentemente agora na internet, não foram gerados por pessoas, foram sim gerados por inteligência artificial. O que, por um lado, talvez seja interessante, né? Você tem um conteúdo talvez um pouco mais sucinto ou melhor elaborado, mas por outro lado você não sabe exatamente se aquele conteúdo de IA é verdadeiro ou não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Ou seja, essa transição, né, de mudança pode ter efeitos ainda imprevisíveis no longo prazo. Vamos ver como é que vai ser esse impacto, né, do que a gente está vendo, ouvindo e lendo, né? Realmente foi gerado por pessoas ou por IA para isso. Outra notícia que me chamou a atenção é que tem base notícias para quem usa o WhatsApp no Windows 11, né? O WhatsApp, né, a Meta já divulgou que vai ter uma mudança no aplicativo nativo do WhatsApp para o Windows 11, que vai deixar de ser um aplicativo, né, separado, ele vai ser basicamente quase um WhatsApp web, né? Então, ou seja, o aplicativo de WhatsApp no Windows 11 vai ser descontinuado e ele vai virar praticamente um WhatsApp web. E aí tem um problema porque essa mudança, nessa nova aplicação, vai consumir mais memória, praticamente 10 vezes mais memória e mais CPU também. Então, os usuários de Windows 11 que utilizam o WhatsApp nativo, né, ou seja, vão ter algumas surpresas nos próximos meses em relação a isso, né? E última notícia, empresas desistem de pagar resgate em ataques de ransomware. A gente sabe que ataque de ransomware, o criminoso ele criptografa todos os dados da empresa e pede um resgate, né? Pois agora, então, no último trimestre, né, agora desse ano, houve uma queda no pagamento de resgates, porque as empresas começaram a entender que, ao invés de gastar o dinheiro, né, em pagamento de resgate, é mais efetivo para elas investir esse dinheiro em prevenção. Então, interessante a mudança, né, de comportamento das empresas, né, o que propiciou também uma mudança de comportamento dos criminosos, que agora estão mudando
seus alvos para empresas médias, porque essas empresas médias normalmente não têm um orçamento muito grande de segurança e são empresas, em geral, são empresas mais inseguras. Então, também o foco dos criminosos tem mudado de empresas grandes para empresas médias. Interessante esse movimento da criminalidade, né, em relação a tanto das empresas quanto também da comportamento dos criminosos. Isso. Vamos aqui para perguntas dos seus ouvintes. Vamos lá, Gilberto, bom dia. O Diego está perguntando aqui, olha, eu tenho um S23 Ultra e estou na dúvida em comprar um S25 Ultra ou S24 Ultra. Você vê diferença significativa entre o 24 e o 25? Muito pequena, praticamente nenhuma, né? Na verdade, eu diria que ele tem um S23 Ultra. Eu não sei, assim, sinceramente, eu teria dúvida se eu tá no momento de trocar esse celular nesse momento. Eu talvez aguardasse um pouco mais, né, para trocar para um outro modelo, né, que realmente tivesse alguma diferença significativa em relação ao que você já tem. Falando da Black Friday, mas não de celular, o Giovanni está aqui dizendo que vai tentar investir um pouco mais e comprar um notebook gamer. Diz que está na faixa de uns R$5.500. O que você acha? É um bom preço. Tem várias opções interessantes de notebook gamer. Só ele observar assim, que normalmente os notebook gamers eles são maiores, mais pesados, né? Esquentam muito, porque normalmente eles têm placas de vídeo bastante sofisticadas, mas se esse é o objetivo dele, é uma questão interessante, né? Se ele precisa realmente transportar esse computador para outros locais, né? Porque senão vai investir para jogar, né, com um desktop, talvez ele consiga uma configuração mais sofisticada, né, pelo mesmo preço. E a última, o Ramon conosco, dizendo que o Gemini 965, ele pergunta se tem algum outro relógio compatível com ele no mercado com um preço mais acessível ou a tecnologia é única. Eu teria que olhar exatamente, especificamente esse modelo, eu não conheço. Teria que olhar a gente pode olhar, na quarta-feira eu respondo ao nosso ouvinte. Desculpa, Garmin 965. O 965, assim, o Garmin 965. É o Garmin. Garmin, isso. Garmin. Aí, na verdade, aí eu posso falar, porque, na verdade, é a minha marca preferida de smartwatch, né? E é um modelo top de linha da Garmin, praticamente não tem nenhum tipo de aparelho parecido, o celular, smartwatch parecido com esse. Realmente um aparelho, um smartwatch muito, muito bom, muito bom. Essas, então, são as dicas do Gilberto. Todas as sextas-feiras, até a última data do mês, que já é o dia da Black Friday, a gente vai trazer orientações de como conciliar tecnologia, segurança, né, Gilberto? E boas oportunidades. Exatamente. Fazer bons negócios, né, nesse período. É isso. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até lá.